Olá, você que se liga no YouTube do Jornal de Beltrão. Estamos agora com a nossa entrevista da semana. Hoje vamos falar de esporte, sobre o goleiro Veloso do Marreco Futsal, que está tendo uma excelente temporada, está conquistando aí um espaço aí no coração do torcedor, né? A torcida está reconhecendo muito. O Dimóstenes Vinícius Veloso de Souza, então, que é nascido em 25 de janeiro de 1989, goleiro do Marreco Futsal. Natural de Lorena, São Paulo, e que está fazendo uma excelente temporada também com o Marreco. E aí, Veloso, tudo bem com você? Tudo bem, Adolfo? Tudo bem a todos que acompanham, né, essa entrevista no Jornal de Beltrão. Prazer estar aqui participando desse quadro tão bacana. Veloso, conta para nós o nome Demóstenes, com TH, inclusive. Alguém da tua família? Como é que é? Foi uma homenagem? Não é um nome muito comum, né? Sim, é um nome muito incomum, né? Dificilmente você encontra um outro Demóstenes por aí, né? Eu já vi alguns, mas são raros, né? Com TH ainda, né? Com TH ainda, mais raro ainda. É um nome em homenagem ao meu bisavô, né? É o meu pai, resolveu homenageá-lo, o vô dele, uma pessoa que meu pai sempre conta as histórias, que tem uma admiração, um amor muito grande pelo vô dele. E aí, por eu ser o primeiro filho, ele resolveu prestar essa homenagem ao avô dele, né? Meu bisavô, no caso, colocando o meu nome, no mesmo nome do vô dele, em questão de homenagem. Legal, né? O meu nome também, Adolfo, também não é comum, né? Então é o nome do meu bisavô. Só que na época o meu é com F, já da grafia nova do português, e o do meu bisavô era com PH ainda. Então faz parte, é um legado da família que fica, né? Sim, com certeza, né? A gente quando vai crescendo, a gente vai entendendo o significado do nome, né? A gente vê a importância, né? Para ele, né? Para o meu pai, foi uma forma muito importante de reconhecer tudo aquilo que o avô dele fez por ele, né? E agora eu passo para o meu filho, né? O meu filho chama João, em homenagem ao meu avô também, pai do meu pai. Que também foi um cara muito importante para mim, um incentivador meu desde quando era criancinha. Né? Ele estava sempre ali nos jogos, me incentivando, ficando atrás do gol onde eu atuava, me passando instruções, me dando bastante ânimo para ser goleiro, né? Porque ele foi goleiro, meu pai é goleiro e eu sou goleiro. Então já são 3 gerações na família Veloso. Legal. De goleiros, né? Então agora eu homenageei o meu avô colocando o nome dele, João, no meu filho. Eles jogaram profissionalmente ou amador? O meu avô jogou profissionalmente. Na futebol? Época, futebol de campo. Olaria, Volta Redonda. Porque Lorena é bem perto da divisa com o Rio de Janeiro, né? Entre São Paulo e Rio de Janeiro, Vale do Paraíba. Então ali naquela época ali, os times do Rio mais perto da divisa ali eram muito fortes, né? Hoje ainda existe Volta Redonda, Resende, Olaria não, né? Porque Olaria já é mais lá para perto do Rio. Uhum. E aí tinha uma equipe muito forte. Meu avô chegou a jogar profissionalmente, não me recordo agora se foi 1, 2 anos, mas teve uma passagem profissional pelo futebol de campo. Fala um pouco sobre a cidade de Lorena, porque assim, eu vou confessar para você que Lorena é uma cidade que eu não conheço, mas eu já pesquisei muitas vezes e um dia eu quero conhecer. Por quê? A minha madrinha de batismo se chama Lorena, eu acho o nome muito bonito, um nome forte, né? E o meu segundo filho, o nome dele é Marlon, e se fosse menina, né, ia ser Lorena o nome, porque é um nome bonito, um nome expressivo, e eu sempre me chamei a atenção com esse nome Lorena, e já pesquisei no mapa onde é que fica, já planejei para ir para lá um dia, e tem uma cidade no interior de São Paulo que se chama Adolfo também, é curioso isso também, é uma cidade pequenininha, e a minha filha é Lavínia, e também tem uma cidade em São Paulo que se chama Lavínia, então às vezes eu fico pesquisando, viajando pelo mapa, né? Mas conta para nós aí como é que é a cidade de Lorena, como é que foi a tua infância. A Lorena é uma cidade que fica no Vale do Paraíba, né? Ela está a 200 quilômetros da capital e a 60 quilômetros da troca de divisa, né? Entre São Paulo e Rio de Janeiro. Está ao lado de Aparecida do Norte, né? A cidade mais conhecida ali da nossa região, devido ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. É uma cidade de 95 mil habitantes, com indústria, muito forte indústria lá, né? Uhum. E é onde eu nasci, né? Onde toda a minha família está. Eu comecei a jogar bola com essa inspiração com o meu pai. O meu pai ele tinha um time de futebol amador na cidade que chamava Meninos da Vila. Apesar de não ser santista, mas era Meninos da Vila. E aí eu ia acompanhá-lo, né, nos jogos de domingo de manhã. Meu pai, como eu já tinha dito anteriormente, é goleiro também. Ficava ali observando ele no gol, jogando dentro da baliza. E aí nasceu a minha paixão por ser goleiro. E vivi ali até os meus 16 anos, onde eu tive a minha primeira oportunidade de jogar profissionalmente, né? Receber dinheiro, né? Como a gente disse, para jogar, onde tudo começou.
Então eu deixo Lorena aos 16 anos de idade e me aventuro, né? Por vários times, outras cidades. Mas hoje a minha família, meus pais, meus irmãos, né? Minha avó, que infelizmente faleceu na semana passada, minha outra avó por parte de pai, tios, primos, amigos, tudo se encontra na cidade de Lorena. Aí você tocou num tema que é muito interessante. Você falou que a sua avó faleceu na semana passada. E às vezes o torcedor olha o atleta, ele se vê assim, como se fosse um atleta que está se divertindo ali, tá, né? É gostoso ser jogador, né? Todo mundo gostaria de ser jogador, né? Profissional, ainda mais uma liga nacional, enfim, né? Só que esse é o lado que às vezes o torcedor não vê, né? Que a dificuldade, por exemplo, assim, o velório da sua avó, provavelmente você não conseguiu ir, né? Um casamento de algum amigo de infância, você também não pode ir, né? Então, esse tipo de situação que às vezes não aparece, né? Porque o jogador tem seus problemas, suas dificuldades, como todo mundo tem, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse lado, né? Familiar, né? Como é que fica, porque vocês ficam longe de casa o ano todo, né? Com certeza. Eu costumo dizer, né, Adolfo, que eu amo o que eu faço, né? Eu não sei o que seria da minha vida sem futsal, já são 19 anos de carreira. Só que eu também já renunciei e tive muitas perdas devido ao futsal. Não reclamo, né? Não reclamo porque é o que eu amo, o que Deus colocou na minha vida e eu aceito. Mas realmente, o velório da minha avó foi na manhã do Clássico das Penas. Eu recebi a notícia do meu irmão, era umas 7h30 da manhã, tinha acabado de acordar para ir para o Arrudão fazer um treino. E ali eu não comentei nada com ninguém. Foi um baque, foi uma tristeza muito grande, mas eu sabia que eu teria um compromisso muito importante à noite. E ali eu só orei, pedi a Deus, eu orei pela alma da minha avó, para que ela pudesse descansar e pedi forças, para que eu pudesse, dentro da quadra, esquecer tudo aquilo que estava acontecendo fora, para que eu pudesse fazer um grande jogo. Porque eu já tinha uma tristeza muito grande de ficar fora do primeiro clássico das Penas, né, pelo Paranaense. E eu não poderia ficar de novo fora do segundo clássico, sabendo né, de tudo que envolve o Clássico das Penas. E graças a Deus deu tudo certo, né? Minha avó já estava nos braços do pai, o meu avô também, que hoje está no céu, também me abençoou ali. Consegui jogar, consegui fazer um grande jogo e, mais importante, consegui aquela vitória tão importante que quando eu entrei no ginásio eu falei, eu tenho que conseguir essa vitória junto com meus companheiros, lógico, mas eu falo de mim por causa do que era naquele momento pessoal meu, para dedicar a minha avó. E Deus foi maravilhoso naquela noite ali, 3-0, meu primeiro Clássico das Penas, vitória, Arrudão daquele jeito que estava lindo, lotado, né? O nosso torcedor dando show desde o primeiro minuto até o último segundo, nos incentivando, jogando junto conosco. E também porque depois eu soube da história, né? Que tinha nenhum Clássico das Penas o Pato tinha deixado de fazer gol. Isso. Independente de vitória do Marreco, empate ou derrota com certeza, o Pato sempre fez gol no Marreco. E ali, graças a Deus, no meu primeiro Clássico das Penas também consegui escrever uma história bonita e não levar gol e colocar mais um capítulo bonito da minha história, no meu livro, né, que eu costumo falar que nós vamos escrever um livro quando parar. Sim. Esse capítulo dessa noite incrível, com certeza vai estar presente. E o que você ouvia falar do Clássico das Penas e como que foi para você jogar? Assim, era tudo que você imaginava? Era talvez mais ou menos? Porque é um clássico comentado não só no Brasil, né, mas fora do Brasil também, né? Porque hoje, na Espanha, Portugal, todo mundo assiste o futsal brasileiro, né? Sim, eu até dei uma entrevista numa outra rádio na semana do Clássico, que eu disse, né, que o Clássico das Penas ele deixou de ser nacional. Ele passou a ser internacional. Porque a gente tem amigos fora que Sim. jogam em outros países que te mandam mensagem naquela semana, falam, vamos assistir daqui o jogo, hein? Vai lá, boa sorte, isso aqui. Aí você pega fuso horário, tem gente que acorda na madrugada em outros países para poder assistir o Clássico das Penas. E eu acho que o primeiro Clássico das Penas que eu tive a noção do que representava, eu não jogava nem aqui no estado do Paraná, eu jogava na Intellites, né, em São Paulo. Se eu não me engano, foi a final do Campeonato Paranaense de 2017, isso, né? Aonde foi para os pênaltis ali. E eu tinha um cara que que jogou comigo e estava no Pato naquela época, que para mim é o melhor do que eu já joguei até hoje. O que ele fazia, que era o Cime. Né? O Cime estava no Pato, então eu virei fã dele, né? Por ter trabalhado com ele, a qualidade dele e a pessoa que ele era. E ali eu acompanhei. Falei, o Cime vai jogar a final do Paranaense e tal. E ali eu comecei a ver a dimensão do que era um Clássico das Penas. Aí quando eu veio para o estado do Paraná, em 2021, né? Para defender o Operário, e aí você começa a conviver dentro do Campeonato Paranaense, entende, né, essa rivalidade que existe muito aqui dentro. Em São Paulo não tem tanta rivalidade igual tem aqui no Paraná. Sim. Aqui você tem 7 clássicos, 6 clássicos, né, numa Liga Nacional, fora dentro da Série A.
E aí eu descobri o tamanho que é, o que move, né? O que são essas duas cidades para essa região do Sudoeste. E então, quando eu acertei no Marreco, a primeira coisa que veio na minha mente era o Claro das Penas. Falei, pô, agora eu vou jogar o Claro das Penas. E espero, né, vencê-lo. Então, como eu disse, fiquei muito triste por perder o primeiro, mas Deus já sabia de tudo, Deus fez o caminho perfeito e no segundo, graças a Deus, pude jogar e pude ter o meu primeiro Claro das Penas com vitória. Legal. E o que falar de Francisco Beltrão? O que você achou de morar em Francisco Beltrão? Porque em relação à população é meio parecido com Lorena também, né? Uma cidade mais interior, assim, né? Também, mas com, como você falou, com indústria, com emprego, né? Com oportunidades também, né? Cara, a gente se encantou por Francisco Beltrão, né? Eu já conheci outras pessoas que morou aqui. A minha esposa tem uma amiga, né? Que é da cidade dela. O marido teve uma transferência para uma fábrica, uma empresa daqui. Morou 3 anos aqui, agora já retornaram a Marechal Cândido Rondon, a cidade da minha esposa. E quando ela comentou com essa amiga, ó, eu acho que o Veloso vai acertar no Marreco e a gente vai morar em Beltrão. A menina falou, ó, se por mim eu nunca tinha saído de lá, porque é uma cidade sensacional. E quando a gente chega aqui, a gente realmente tem essa impressão, né? Minha família, meus filhos, principalmente minha menina agora com 6 anos já entende mais. Eu falo para ela, filha, vamos mudar de escola? Não. Vamos mudar de cidade? Não quero mais mudar de cidade. Sim. Então, tipo, é a questão que a família gostou da cidade e eu particularmente estou amando Francisco Beltrão. Uma cidade muito boa, com muitas opções, né? Um povo acolhedor, um povo que te reconhece na rua, troca ideia, mostra aquele carinho comigo, sabe? Assim, pô, Veloso, que bom que você veio. 2 vezes você bateu na trave, mas a terceira você veio. Né? Ter o seu nome gritado no ginásio. Eu já tive 2 vezes o nome gritado no ginásio. Então, cara, para mim aqui está sendo uma experiência incrível. E eu espero, né, poder continuar escrevendo história no próximo ano. Que legal, que bom saber disso aí, né? Fala essa questão até que você comentou, né? Que bateu na trave aí algumas vezes. Olha, eu já soube que era para você ter vindo bem antes para o Marreco, né? E acabou não dando certo, mas enfim, tudo tem seu tempo, né? E agora tá certo para você vestir a camisa do Marreco. Como é que foi essas negociações? Porque foram vários anos jogando no Operário, né? Foram quantos anos? 4 anos. 4 anos, né? Como é que foi então essa negociação aí? Quando eu chego em 2021 pro Operário, eu entendo que não era tão conhecido dentro do Paraná, porque a minha carreira toda foi em São Paulo, né? E aí eu chego no Operário campeão da Prata, debutante na Série Ouro, e a gente faz um ano incrível, né? A gente é semifinalista da Série Ouro, né? Acaba ficando em terceiro. A gente vence a Liga Paraná, né? Em cima do próprio Marreco, né? Nos pênaltis, né? Lá no Laranjão, em Laranjeiras do Sul. E a gente vence a Taça Federação de Futsal Paranaense. Então a gente tem 2 títulos e uma semifinal de Série Ouro logo no primeiro ano de Operário, né? E ali começou a aparecer muita coisa boa para mim. E uma delas foi o Marreco. Apareceu a primeira oportunidade de 21 para 22. Acabou que não deu certo, nós nem chegamos muito perto de um acerto. Ao contrário de 22 para 23. 22 para 23 a gente tinha praticamente acertado todas as bases já. E aí eu falo, na época era o Coronel Mário, o supervisor, né? Fala, Coronel, eu só vou comunicar a minha equipe, né? Porque eu acredito muito em lealdade. Sim. Se eu tiver que sair do Marreco esse ano, antes de eu acertar com uma equipe, eu vou chegar no presidente Lavarda, no Marcelo, vou comunicá-los. Ó, eu tenho uma proposta aqui, né? Estou pensando em aceitá-la, mas vocês são os primeiros a saber. Se vocês quiserem tentar me segurar, fazer uma proposta, eu sou ouvido. Nunca vou chegar com a proposta já, com a decisão tomada. Uhum. E é onde eu levo para a diretoria do Operário e a diretoria do Operário não aceita me perder e me faz uma proposta de 2 anos de contrato, né? Para os anos de 23 e 24, né? Isso. Uhum. E ali já tinha minha filha, já estava casado. E ali pro lado pessoal, pro lado familiar, foi uma decisão que pesou muito. Porque o nosso esporte ele não é igual ao campo, né? A gente não tem os salários igual o futebol tem, né? Sim. E também é muito... Eu precisava de uma segurança familiar. E é onde eu resolvo, né, ficar no Operário e não vir ao Marreco. Mas daí do ano passado para esse ano deu tudo certo. A gente já no primeiro dia já se acertou. À tarde, eu até costumo brincar com o Marcelo que foi muito rápido, né? Que ele acha que ele teve medo de eu não vir. Que a gente conversou 12:00, 4 horas da tarde, o contrato já estava no meu e-mail, né? Então foi muito rápido, porque já existia esse namoro. Eu tinha outras propostas, de uma equipe do Paraná e uma de Santa Catarina, né? Que eu estava com elas na mão ainda, tal, mas quando eu entro no Marreco, eu sinto no coração que era a hora de vir para cá, né? Sabendo que
Eu já tive 2 oportunidades e não vim. Falei, não posso deixar passar essa terceira oportunidade, aí deu tudo certo. A primeira vez que a gente viu você jogar, pelo menos, Veloso, foi naquela estreia da Liga Nacional do Marreco em casa, né? Que Marreco contra a Intelli. E até foi aquela vez, foi até a estreia do Sinoê, camisa do Marreco. Ele fez gol aquele jogo, inclusive. Primeiro, né? Então, e aí foi quando acho que a gente conheceu, né, o teu trabalho mais assim, né, para depois, claro, continuar acompanhando. Mas o futsal paranaense, ele, como você falou, é muito competitivo, né? Talvez assim, a diferença do campeão para quem vai disputar ali o Torneio da Morte não é tão grande assim, não tem nenhum super time, né? Mas é muito difícil, né? Uma competição que todo jogo é uma final, né? O paranaense, ele é totalmente difícil, né? Você foi bem nas suas palavras. Eu costumo dizer que se você não entrar ligado para jogar contra um Pato e não entrar ligado para jogar contra, quem foi o último esse ano? Foi o Mariópolis. Você... A gente teve dificuldade com o Mariópolis. A gente foi quase surpreendido pelo Mariópolis. Então, do mesmo jeito que você entra para jogar contra um Pato, contra um Cascavel, você tem que jogar com o Mariópolis, com o Operário, que foram as equipes ali que estão no Torneio da Morte, né? Porque senão você é surpreendido. Então, isso mostra o tamanho do campeonato, a força do campeonato, né? Então, por isso, hoje também é considerado por muitos o mais difícil do país, o mais desejado. Eu já vou para a minha 5ª edição de Série Ouro, sou louco para ganhar, sou obcecado para ser campeão da Série Ouro. E nada melhor, que se Deus permitir, se Deus quiser, né, a vontade dele seja feita sempre, ser esse ano. Né? Meu primeiro título com o Marreco, seria algo incrível, né? Seria, acho que um final feliz de um filme maravilhoso. Legal. Fala um pouco sobre a rotina de um atleta profissional. O que você faz nas horas vagas? O que você gosta de fazer? Dá aquela desligada? Cara, eu acordo cedo, né? Eu acordo entre 7h30, 7h40, tomo um café, geralmente eu e minha esposa, porque as crianças ainda estão dormindo. Aí quando dá umas 15 para as 9 horas, eu desço para o Arrudão, porque a gente tem o primeiro período de treino 9h30. Acaba o treino entre umas 11h30, 15 para meio-dia. Eu volto para casa, aí já arrumo as crianças para ir para a escola. Né? A gente vai almoçar, almoça, e 1h30 eu deixo as 2 crianças na escola. Aí à tarde ali que eu tenho um tempinho entre o descanso e o treino das 4, né, das 16 horas, eu gosto de jogar um videogame, cara. Sou um jogo que você gosta? Sou fifeiro. É onde que eu tenho ali, né, as crianças não estão em casa, não atrapalha. Porque a minha filha está naquela fase de eu ligar o videogame, ela quer jogar. Né? Não me deixa em paz, que eu costumo dizer, né? Aí eu jogo um FIFA ali até umas 3h30, aí desço pro ginásio novamente, pro treino das 4. Aí quando acaba, umas 6 horas, 6h30, eu volto para casa, fico com as crianças, a gente janta, né, senta no sofá para aquele momento de família. E aí 10h30 a gente já coloca a criançada para dormir, vai dormir junto. E a rotina no outro dia é praticamente igual. Porque final de semana a vida do atleta é um pouco diferente, né? Difícil o final de semana que não tem um jogo, né? Às vezes tem que treinar no domingo também, até treino. Agora esse final de semana, se eu não me engano, é o segundo no ano que a gente vai ter o sábado e o domingo livre. Né? Raro isso aí, né? Raro, se eu não me engano é a segunda vez só, já em outubro, né? Então, a gente também está sempre ali no sábado treinando ou jogo, né? Aí quando tem um jogo no sábado, a preparação ela é de quinta para sábado ali, a gente já começa a ficar mais focado, a se concentrar mais, né? Estudar os adversários. Eu gosto sempre de ver algum jogo do meu adversário, por exemplo, Cascavel, né? A gente vai enfrentar eles agora. Na sexta-feira, o segundo jogo contra o Ampere, né? A volta do Paranaense. Sim. Eu vou assistir, porque eu gosto de observar, né? O jogador leva para a linha de fundo, ele chuta, ele passa. Como que ele reage, Como né? ele reage. Esse cara gosta de chutar sempre de primeiro, ou ele gosta de pisar na bola e chutar. Então eu gosto de sempre estar assistindo ali o nosso adversário na semana antes, ou um jogo antes do nosso, para tentar ver se a gente consegue decifrar alguma coisinha que a gente possa trazer de benefício para a hora do jogo. E você tem o costume de assistir o próprio jogo depois para ver o que acertou, o que tem para melhorar, essa questão assim ou não? Cara, eu faço algumas edições, né? A gente sabe ali dos jogos que a gente vai bem, os jogos que a gente vai mal, os jogos que a gente erra, né? Então, geralmente no erro, ou quando até mesmo você não erra, que sai um gol, mas quando você toma uma ação que você erra e ali que poderia fazer melhor, eu gosto de dar editando o vídeo, dar assistindo, né? Para saber o que eu posso melhorar, principalmente o jogo com os pés, né? O jogo com os pés é uma coisa que eu gosto de assistir depois, para ver o que eu podia ter feito em alguma ação ali que eu fiz uma escolha errada, onde podia, né? Onde estaria a escolha certa. Então isso é bom porque
A gente pode enfrentar o mesmo adversário, por exemplo, Cascavel, a gente já enfrentou 2 vezes. Vai enfrentar mais 2 pela LNF. E provavelmente, se passar por Ampere, mais 2 pela... Nós pode enfrentar o Cascavel 6 vezes no ano, né? Então é muita coisa. Então seria interessante assistir os 2 primeiros jogos, né? Pra gente ver como é que eles marcam, o que eles gostam de fazer quando eu tô com a bola, se eles me apertam, se eles deixam eu conduzir a bola. Eu gosto de ter esse feedback para poder usar novamente se precisar, né? Fala um pouco sobre a tua atuação com a bola nos pés. Esse teu passe aí que você tem, aquele passe mais longo, né, na diagonal, muito treino. Como é que você chegou na qualidade desse passe? Porque no jogo ele vai com a perfeição, né? Mas para a repetição deve ter sido incessante aí. Sim, sim. Eu quando estou de férias, eu gosto de bater uma bola, jogar uma pelada com os amigos. Não assim, de goleiro daí. Na linha. Sim. Então eu acho que um pouco disso teve, né, devido a essas peladas, brincar na linha, jogar ali, correr, achar um passe mais difícil, né? Mas assim, é muita repetição, muito treino, né? Hoje eu tô com 36, mas pelo menos uns 4, 5 anos direto, né, fazendo pós-treino ali, essa repetição, porque é uma bola que é difícil você acertar, mas quando você acerta também é praticamente meio gol, né? Ano passado, no Operário, a gente tem um scout, acho que são 8 gols dessa bola que ela viaja até o fundo, ou alguém domina, leva para dentro e faz o gol, ou alguém domina, toca e uma outra pessoa faz o gol. Então a gente fez muito gol assim. Uhum. E esse ano eu fui feliz de achar um passo pro Nogueira contra o CAD, né? Onde a bola tá no meu pé, o Nogueira foge, eu consigo dar essa cavada por cima do marcador. Até o Nogueira faz um golaço, ela quica, ele encobre o goleiro na saída, né? E já conseguimos algumas boas oportunidades de gol também, com essa bolinha cavadinha lá no fundo que a gente fala. Até alguns amigos que jogam contra, né? Eles falam, pô, a gente sabe que a bola vai lá, só que a gente não consegue marcar. E realmente é uma bola que é bem estudada, assim, mas que é muito difícil de ser marcada. É a mesma situação do teu passe, a tua assistência com a mão pro Meleca, né? Funcionou no jogo contra o Pato, funcionou no jogo contra o Moarama. Vamos falar baixo aqui, os adversários não saber, né? Todo mundo sabe que isso vai acontecer, só que não sabe a hora, né? E teve uma com o Corinthians com o pé, né? Ah, com o pé também. O Meleca, ele já tem 5 assistências minha direta para ele, né? Legal. Teve lá em Carlos Barbosa também, né? Então, assim, cara, que bom que tá virando gol, né? Ali contra o Pato eu tive a leitura, que eles estavam no goleiro linha, né? Onde eu acho que o Fogaça, ele finaliza a bola, ela vai para fora, só que ela não fica na área, né? Eu tenho que sair correndo, eu saio correndo, aí quando ela pega na rede e quica, eu tenho o tempo de pegar ela e nisso eu já vi o Meleca disparando. E aí acho que o Pato ficou naquela indecisão de trocar goleiro linha, voltar o Johnny, eu saí o goleiro linha ali, e onde que eles deixaram aquele buraco aberto ali, daí eu fui feliz de fazer um lançamento, ela dá uma quicadinha, mas ela morre certinho no pé dele, que bate de primeira ali, faz um lindo gol e praticamente sacramenta a nossa vitória. Veloso, a quadra tem o mesmo tamanho, né? 20 por 40. Algumas 22 por 42, mas no Brasil é até raro isso. Mas quando a bola sai da quadra, principalmente para o goleiro, né? A bola pega no paredão e volta, alguns ginásios pega na rede e amortece. Depende do ginásio, isso acelera o contra-ataque depois para a reposição do jogo, né? Como é que é para vocês isso? Cara, o Cello costuma cobrar muito a gente disso, né? Principalmente o pessoal de linha, para que quando tem essa ocasião, alguém dispara. Porque é normal, o jogador que finaliza, às vezes ele se lamenta, ele fala, nossa, quase. Nesse que ele fala, nossa, quase, ele já perdeu um segundo. E aí, esse um segundo, de repente, o nosso jogador ele já ganha de corrida na frente. E aí, ele já tá em vantagem, né? Então, o Cello cobra muito que a gente tem essa percepção de, na hora que o pessoal finalizar, ter alguém, 1 ou 2 para disparar, porque a gente sabe que se acertar, vai estar na cara do gol e a chance de fazer o gol é muito grande. Mas a gente também estuda muito adversário, tem bastante adversário também que tem esse artifício. Então ali a gente sempre assiste um vídeo antes dos jogos, né, que o Cello passa para nós, e ele sempre toca no assunto, esse time aqui, cuidado, não se lamenta, que eles têm, e como característica também a disparada, né, quando a bola sai do jogo. E aí a gente já fica meio que vacinado para equipes que usam esse artifício também. Já que você falou antes sobre treinamento também, né? Para começar, o goleiro de futsal ou futebol, enfim, é o que mais vai treinar, né? Porque tem o específico também, além do coletivo, né? Então, o goleiro de futsal ele já sabe que ele vai ter que trabalhar mais do que um jogador de linha, por exemplo, né? E como que é jogar com dor, né? Porque tem que se habituar a isso, né? Um esporte de rendimento, né? Às vezes está machucado e
cicatrizou direito, já tem que jogar de novo. Como é que é essa rotina aí? Cara, eu costumo dizer que a dor ela é a melhor amiga do atleta, ela não sai do seu lado. Né? Não conheço assim, nenhum jogador que passa a temporada inteira zerar de dor. Se alguém falar isso, me desculpa, mas está sendo mentiroso. Né? A gente tem muitas dores, a gente tem dor no joelho, dor no quadril, dor no tornozelo. Você tem uma lesão séria, você tem que recuperar em menos tempo possível. Uma pessoa normal pode recuperar em 45 dias uma lesão no tornozelo. Agora, um atleta, em 15 dias, ele já está retornando para correr, para fazer uma transição física, e ele não retorna com zerar de dor, né? Então, eu costumo dizer que a dor é a nossa melhor amiga, ela sempre está presente, e é a temporada toda, cara. Dificilmente você tem tempo de zerar 100% uma lesão. Primeiro que você tem 2 campeonatos de alto nível lá em cima, né? A Liga Nacional e a Paranaense. Tem as viagens, principalmente de Liga Nacional, que são viagens que são muito desgastantes. Né? Você já chega cansado para jogar e depois você tem que enfrentar a volta. Então você não tem o tempo hábil de recuperação, de repouso, de falar assim, vamos tirar o Veloso 5 dias de treino para ele zerar essa dor e depois ele volta. Não tem, porque de 5 em 5 dias tem um jogo. Né? Então a gente vai com dor, vai com dificuldade, mas assim, sempre para fazer o melhor. Acredito que quando a dor ela não atrapalha o seu rendimento e posteriormente o rendimento da equipe, é válido. Mas tem dor que te atrapalha e isso leva também a atrapalhar o trabalho de todos da equipe, onde há um prejuízo. Então, o jogador ele tem que ter só essa percepção de a sua dor não prejudicar os demais companheiros. Outra coisa, Veloso, atleta, goleiro talvez que inspirou você quando você era criança, quando começou a jogar futsal, por exemplo, começou a acompanhar seleção brasileira, né? Quem que foi a referência para você, alguém que você se espelhava? Que a criança sempre tem aquela de fazer a defesa e gritar o nome do goleiro, né? Pega, Veloso, digamos assim, né? Então, quem que era o que você se inspirava quando era criança? Era o Veloso. É o Veloso, do Palmeiras, né? Eu sou palmeirense, né? Então, eu acompanho o Palmeiras desde pequenininho, então o Veloso, aí depois o Marcos, né? Que herdou ali. E no futsal, cara, eu gostava muito do Lavoisier. O Lavoisier, ele tinha um estilo diferente de jogar, né? Ele ficava meio que deitado no chão, assim, procurando a bola. Depois tem um goleiro também muito famoso ali em São Paulo, que era o Greuto, né? Também que eu sempre acompanhava o Greuto, também que jogava na época no Banespa. O Lavoisier já jogava em Carlos Barbosa. E ali depois, quando eu comecei a jogar, quando eu comecei a pegar o gosto do futsal ali mesmo, que eu joguei a campeonato de base da Federação Paulista, desde o fraldinha, né? Até o primeiro ano de infanto, que hoje virou numeração, né? Sub-7, Sub-8. Então, na época, o fraldinha era o Sub-7. E eu joguei uma madeira e o fraldinha. Uma madeira, fraldinha. Aí pré-mirim, infantil e infanto. Né? Eu joguei até o meu primeiro ano de infanto. Aí no meu segundo ano de infanto eu já fui jogar juvenil, aonde que eu já comecei foi o primeiro. Você começou no fraldinha, não? Comecei no fraldinha. Então eu cheguei todas as categorias até chegar no profissional. E ali foi aonde que o Thiago explodiu, né? O Thiago ali na John Deere, depois para a Malve. Então ali quando eu tinha meus 7, 8, 10 anos ali, nessa época, né? Que é onde eu comecei a acompanhar o futsal, a entender mais o futsal, era o Thiago. O Thiago realmente teve anos ali na Malve, né? Em Jaraguá, que não tinha como. Era a inspiração para todo mundo que começava a jogar e até mesmo para os mais velhos já. Todo mundo se inspirava no Thiago. Bom, a geração do Lavoisier que você falou não era um estilo de goleiro como é hoje, né? Hoje, o goleiro trabalhar com os pés é praticamente uma condição não só no futsal, no futebol também, né? Você vê aí Neuer, Rogério Ceni, enfim, tantos outros aí que mudaram a forma de jogar, né? Até para ter aquele desafogo, né? Você ter mais posse de bola também em algumas situações de jogo, né? Só que eu lembro, eu sou 2 anos mais velho que você, Veloso, então eu lembro que quando eu jogava futsal aqui em Beltrão, jogava na antiga Cido Esporte, que era uma escolinha aqui, professor Paleta, a gente jogava com o goleiro no meio da quadra. Só que assim, era uma coisa mais ou menos como chover para cima. Assim, era uma coisa absurda. Como que tá jogando? E o risco, não sei o que. Era uma coisa... Na tua época já tinha isso, jogar com o goleiro na lateral, ali no meio da quadra? Ou isso você foi adquirindo com o tempo na carreira? Quando eu era fraldinho, era aquela época ainda que o goleiro não podia sair da área, né? Certo. O lançamento, ela tinha que mudou bastante as regras ali, né? Eu também lembro disso. Aí, quando eu fui crescendo, fui passando, aí começou o goleiro a poder sair do gol. Era aquela época que a bola tinha que passar o meio da quadra e o goleiro podia ficar lá atrás. Livre, né? Mas a bola passava, podia voltar para você. Geralmente fazia muito aquele V, né? O goleiro ficava aqui tocando.
Então eu peguei essa transição toda, desde que o goleiro podia ficar no campo defensivo só tocando a bola e a bola passando, como as regras atuais agora, né? Que o goleiro passa, a bola não pode voltar, só volta se bater em algum adversário. Então eu peguei esse processo aí, essa evolução, né, do goleiro poder jogar como quinto homem, poder ter mais participação com ela no pé. Eu peguei toda essa evolução do goleiro dentro do futsal. Porque hoje os goleiros já, na base já tem isso aí, né? Então já é diferente a geração de hoje, né? Eu acho que hoje é primordial, né? Hoje o goleiro, ele já tem que sair da base ali e também já mudou as metodologias dos preparadores, né? Então hoje você pega um goleiro de 7 anos, 8 anos, você já tem que começar a fazer treinamento com ele para que ele já desenvolva o passe, desenvolva esse lançamento, tenha a noção de cobertura também, né? Quando você está marcando lá em cima e tem um adversário que está fugindo, você ajudar o back ali, sair do gol no tempo certo também. Isso aí é uma coisa que está exigindo muito do goleiro hoje, a cobertura, né? Porque as equipes todas, se for analisar, todas marcam lá em cima no gogó. E é onde deixa espaço para os lançamentos, para as fugidas. E o goleiro ali ajuda muito nessa bola. Então eu acho que o futsal hoje, lei da base, o goleiro ele tem que estar trabalhando, os preparadores de goleiro têm que estar cada dia ali passando para os nossos goleirinhos do futuro aí, né? Chegar no adulto, já preparado para saber jogar com os pés, porque vai exigir muito deles. O que você diria para um jovem goleiro que está começando a carreira aí, está lá com seus 10, 12 anos, está ainda pensando se vai ser jogador, se não, o que quer da vida, o que você daria dica para ele, que talvez uma dica que você não recebeu lá atrás e que você daria para ele que ajudaria ele na carreira aí? Cara, o que eu podia falar para um goleiro de 10 anos hoje é para ele ser feliz dia a dia, né? Para ele pensar dia após dia. Não colocar muita pressão nele, mas se ele gostar disso, se ele querer isso para a vida dele, para ele se dedicar todos os dias, né? Trabalhar, treinar, né? A gente sabe que é diferente o treinamento de uma criança de 10 anos para nós ali. Mas que tenha a oportunidade de treinar, de querer evoluir, de querer escutar os professores principalmente, né? E não pôr pressão, porque eu acho que a pior coisa que tem é você pôr uma pressão numa criança de 10 anos, né? Eu falo mais isso para os pais, né? Não tanto para a criança. Porque tem pai que vira e fala, meu filho tem que ser jogador, porque se não for jogador... Então, às vezes, a pressão de um pai, né, acaba interferindo na criança. Isso já é comprovado, né? Pesquisa, já, muita coisa comprovada isso aí. Então, eu acredito que a criança ela tem que ser feliz, ela tem que ser... sem pressão, ela tem que estar feliz, ela tem que fazer o que ela gosta. Se está errado, né, um pai tem que saber como corrigir, principalmente, porque não pode ser também radical demais. E, cara, e ser feliz, cara. Eu acho que é ser feliz. Seja feliz, velho. Porque eu fui muito feliz quando eu era naquela idade. Eu tinha muito incentivo do meu pai, da minha mãe, do meu avô, né, que hoje mora no céu. Então, meu pai, às vezes, pegava o carro lá de Lorena, 200 quilômetros, tinha que jogar lá em São Paulo, vamos no carro. Entrava no carro, ia comigo 200 quilômetros. Para ir, jogava, batia lá, voltava mais 200. Então, cara, é o apoio dos pais, principalmente, e ser feliz. Ele nunca me cobrou nada, ele nunca me cobrou que eu teria que ser jogador, ele só me cobrava estudo. Ó, você quer jogar bola? Então você tem que ter nota boa na escola. Se tem nota boa na escola, eu te levo até lá na China, se você quiser. Mas tem que ter... A única coisa que meu pai me cobrava era a nota. Então eu acho que isso foi uma coisa que me fez seguir esse caminho tranquilo. Eu sou muito feliz. Meu pai e minha mãe me apoiavam muito. E aí deu no que deu. Estamos aí já com 19 anos de carreira, 36 anos, jogando numa grande equipe, feliz, no Marreco. Eu só tenho que agradecer mesmo pela minha trajetória, que eu acho que eu não mudaria nada em tudo aquilo que eu construí nesses 19 anos. 36 anos, né? 36 anos... se fosse antigamente, parecia já quase um fim de carreira, né? Mas hoje o Fábio está aí para dizer que não é um fim de carreira, né? O Fábio está com 45 e está jogando ainda. E no futebol, né? No futsal ainda é mais comum o goleiro aguentar mais, ou atleta de linha mesmo, porque tem a troca, né, liberada, né? O futebol já não, né? Então eu acho que isso acaba limitando um pouco mais no futsal. Mas o que você pensa, assim, que ainda consegue jogar quanto tempo em alto nível? Já pensou o que fazer pós-carreira, porque você já está nessa época aí de começar a planejar isso também, né? Sim, cara, eu não penso em parar ainda, né? Eu acho que eu vou começar a pensar em parar quando eu não conseguir ajudar mais. Até tem um torcedor que brinca comigo, velho e bom, ele fala assim, você é velho e bom. Como um vinho, né? O vinho, quanto mais velho, ele é melhor, né? Eu acredito que eu tô nessa maturidade, eu tô ano após ano,
né, melhorando. Eu vim para um desafio muito grande aqui e consegui me provar. Lógico que o futsal, eu digo que cada jogo, cada treino, você tem que se provar. Então eu tenho que me provar todo dia, mas eu estou conseguindo desempenhar um papel muito bom aqui esse ano. Né? Então eu espero jogar pelo menos mais uns 4, 5 anos no mínimo. Né? A gente tem goleiro hoje de 42 anos. Né? Sim, jogador de linha. Jogador de linha. Né? Ou você vê o Thiago jogou até 43, se eu não me engano o Johnny tem 40. Tem um goleiro de São Paulo com quase 60 anos, o Bagé até hoje joga, né? Né? Mas eu acho que o sinal vai ser quando eu não puder mais ajudar, quando eu estou sentindo que eu estou mais atrapalhando do que ajudando. Eu acho que aí é o momento que a gente tem que rever, parar para ver se realmente vale a pena seguir ou não. E quando eu parar, eu não me vejo fora do futsal, não me vejo fazendo outra coisa a não ser futsal. Minha mulher fala que eu falo bem, que eu poderia ser narrador. Sim, não, é comentarista, né? Até falou, pede lá uma vaga na Ação TV, lá, se caso depois que você parar de comentarista. Ela brinca comigo, né? Sim. Mas eu faço faculdade de Educação Física, espero me formar daqui a 1 ano e meio, acho que eu me formo já. E aí eu pretendo ficar no meio do esporte, no meio do futsal. Não sei se eu quero ser treinador principal, né? Porque eu não sei se eu teria... uma paciência para lidar com 14, 16 atletas, cada um pensando de um jeito. Sim. Mas talvez acho que eu abraçaria a preparação de goleiro. Eu acho que é uma área que eu gosto, que eu vou ter muita experiência, que eu vou ter vivência. Né? Trabalhar com a molecadinha até o adulto ali, ter uma escolinha. Trabalhar num clube também, né? Como preparador de goleiro. Então hoje eu me vejo seguindo mais por esse caminho. Legal, então. Tá certo, então, Veloso. Obrigado pela tua atenção, por ter vindo aqui. E fica aí o espaço para, se você quiser fazer mais alguma consideração, algum agradecimento também. A gente está muito feliz de você ter vindo aqui. Cara, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer sempre estar participando, né? Contar um pouco da nossa história. Lógico que a gente tem história aqui para contar um dia aqui, né? Mas um pouquinho da nossa história. Agradecer ao carinho, principalmente dos torcedores, né? Comigo, com a minha família, com meus filhos, né? Que o torcedor trata muito bem eles ali no ginásio. Dizer que, cara, eu sou um torcedor do Marreco lá dentro. Que lógico que a gente não pode prometer títulos, prometer vitória, mas a gente pode prometer luta, entrega, se doar ao máximo para tentar conquistar as vitórias. E que eles podem sempre esperar do Veloso falhando ou acertando, mas que sempre vai ter o Veloso lá lutando por eles, né? Se doando, fazendo de tudo para o Marreco conseguir uma vitória e para trazer alegria para eles. E espero que esse ano ainda a gente colha algum título, que a gente sabe que a gente tem condições de conquistar o título, mas o futsal não tem como a gente prever o futuro, né? Então a gente tem que trabalhar dia a dia, sonhar dia a dia, botar como meta e ir atrás dessas metas, porque aí sim a gente pode estar mais perto da conquista. E que eles continuem nos apoiando, principalmente agora nos playoffs, que a gente sabe que a gente já teve exemplo contra o Foz, contra o Corinthians e agora contra o Pato, que quando eles estão lá, lotam o Arrudão, jogam junto, a gente se torna muito mais forte, a gente se torna difícil de ser batido dentro do Arrudão. E agora, principalmente nos playoffs, eles são muito mais importantes ainda. Valeu, obrigado Veloso, goleiro do Marreco Futsal, participando aqui da nossa entrevista da semana do Jornal de Beltrão. Muito obrigado, boa sorte também na sua carreira, na temporada. E obrigado a você que acompanhou mais uma edição aqui no YouTube do Jornal de Beltrão. Já peço para você se inscrever no canal, assinar o canal também para receber as notificações. E até a próxima.